Olá, muito bom dia. Muito bom dia. Ora, andamos um fim de semana todo a comer. Quem andou, não é? Uns sim, outros não. Amêndoas, pão de ló, tudo aquilo que faz bem, não é? Tudo. Tudo a que Folar temos de direito. Páscoa. Tudo a que temos direito. Mas também faz bem, de vez em quando, sair assim um bocadinho. Na medida certa, acho que sim, que até devíamos fazer todos os dias um bocadinho. Pronto, não digo de exagero, mas temos que comer todos os dias, como é óbvio. Não é fundamentalista, não é? Portanto, não, quem vai ao seu consultório não lhe corta logo as bases todas. Nem deve. Não deve, porque isso não é solução. Porque nós sabemos que quando pomos alguém a fome, o mais provável é que ela volte outra vez a comer ainda mais do que aquilo que comia anteriormente. Portanto, mas quando já não aguenta, vai fazer um ataque ao frigorífico. Exatamente, não consegue controlar-se. Ninguém que tenha fome abre o frigorífico, que realmente é para arrumar o frigorífico todo. Doutora Rosa Santos, antes de ouvirmos as suas dicas essenciais para desintoxicar desta quadra pascal, nós fizemos um trabalho, o Hélder Reis preparou um trabalho e foi até à rua perceber se as pessoas agora vão ter mais cuidado com aquilo que ingeriram ao longo desta semana. Olá, Hélder. Findada a Páscoa, faz sentido saber se, depois desta festividade, os portugueses fazem ou não dietas. Depois da Páscoa, costuma fazer dieta? Não. Depois da Páscoa não. A dieta faz 100 anos que é por isso que eu estou gordinho. Depois da Páscoa, faz ou não dieta? Não faço dieta, que tenho que comer e beber. Depois da Páscoa, faz ou não dieta? Não faço dieta, que eu tenho que estar assim gordinha como estou. Páscoa faz ou não dieta? Fazemos dieta antes, depois não. Portanto, não cura os excessos da Páscoa? Não, senhora. Depois da Páscoa, a senhora costuma fazer ou não dieta para tirar os excessos? Eu quando tenho fome como? Não liga a dietas? Não. Depois da Páscoa, dieta sim ou não? Faço dieta o ano inteiro. Depois da Páscoa, faz ou não dieta? Nem sempre, não. E no seu caso? Também não. Não liga a dietas, as amêndoas não são em excesso? Nada. Não são em excesso, não. Mato alguém hoje. Eu não. Ora, a maior parte dos inquiridos foram honestos. A maior parte até dizia que não se vão preocupar por aí além agora com dietas, não é? Curiosamente, uma das poucas pessoas que disseram que sim até era um senhor, não é? Que se preocupava mais. Provavelmente porque tinha alguma doença. Normalmente, quando as pessoas fazem dieta o ano inteiro, neste caso, pareceu-me, é porque tem algum problema relacionado com a alimentação, ou diabetes, ou outro tipo de deficiência em saúde que permite ter todo o ano... Tem que ter algumas limitações, em termos de alimentação, exato. Doutora, temos perguntas, como é habitual. Começamos pela Mónica Lopes. Bom dia, Mónica. Doutora, eu queria saber, para ter uma alimentação desintoxicante, se é preciso passar fome. Exato. É preciso fechar a boca totalmente ou não? Não. O que é preciso é reequilibrar, porque passar fome é, como dizia a Sónia com razão, nós ao passar fome vamos estar a permitir que no futuro ainda vamos comer mais do que aquilo que nós íamos comendo anteriormente. Portanto, devemos reequilibrar um pouco. Nós excedemos-nos um pouco relativamente àquilo que é normal. Em termos de açúcares, em termos de gorduras, etc., temos que reequilibrar um bocadinho. Comer menos um bocadinho e comer de tal modo que não se sinta muita fome. Um bocadinho, se calhar, talvez, mas não muita, porque senão nós corremos o risco de voltar outra vez ao início e comer mais do que aquilo que devemos. É errado. Passar fome é completamente errado. Não se deve passar fome. Um plano alimentar, mesmo naquelas pessoas que têm problemas de excesso de peso, não deve passar fome. É errado, porque vai fazer com que a pessoa volte outra vez a ganhar peso e ganha mais do que aquele que perdeu. Porquê? O nosso organismo tem alguns sensores relativamente ao peso, são ponderostatos que existem não só a nível das células adiposas, portanto a nível da gordura, mas a nível do cérebro,
que ele sabe quando nós estamos em estado de fome. Por um mecanismo de defesa da nossa espécie, quando estamos em fome, está ameaçada a nossa espécie, então aí ele desequilibra esse ponderostato e leva a que a gente vá comer e reserva sempre um bocadinho a mais em reserva no seu armazém, para no caso de vir outra vez a passar fome, ele aí assim já está com as suas reservas em armazém. Por isso, é errado nós passar fome. Agora, temos que nos readaptar um pouco naquela reeducação alimentar para, não passando fome, comer o essencial para termos saúde. Mas é um facto, doutora, que os portugueses gostam de encher o prato. Gostam. Não é? Comem assim doses substanciais. Fomos habituados a isso também um pouco. É uma questão cultural. É? Nós saciamos um pouco com a comida. E os nossos hábitos alimentares são culturalmente muito ricos. E saciamos com os olhos também? Os olhos também comem? Sim. Os olhos, o nariz, fundamentalmente. Todos os sentidos? Sim, todos os sentidos estão em estado de alerta para aquilo que nós gostamos mais e que fomos vocacionados em termos culturais. Nós temos uma cultura riquíssima em termos gastronómicos. O que temos é o mau hábito, se calhar, de comermos um bocadinho a mais e gastarmos muito a menos. Isto é, não gastamos aquilo que ingerimos. Portanto, a nossa atividade física é que mudou substancialmente. Nós estamos muito parados. E, portanto, vamos armazenando. E vamos armazenando. A próxima pergunta vem do João Almas. Bom dia, eu gostava de saber se podíamos tomar medicamentos quando estamos enfartados, digamos, quando bebemos ou comemos. Portanto, nós quando falamos em desintoxicação, nós falamos, o termo tem analogia com desenvenenamento. Portanto, são tóxicos, são venenos que nós comemos em excesso, porque um alimento, segundo dizia Hipócrates há 2500 anos atrás, pode ser um medicamento. Nós utilizamos muitos alimentos como medicamentos. Por exemplo, a cenoura cozida faz bem à diarreia. Portanto, nós usamos muitos alimentos como medicamentos. Mas quando em excesso, também pode provocar desequilíbrios, pode ser tóxico. Porque a estricnina também é usada em medicamentos. E a estricnina toda a gente sabe que é um veneno. Portanto, é um tóxico. Portanto, depende da quantidade que a gente tome. Se nós já estamos com uma quantidade excessiva de tóxico, isto é, de alimento em excesso, não convém, de facto, tomar mais medicamentos para somar àqueles que nós já lá temos. É completamente errado. Devemos é deixar estar calminhos a ver se tudo passa. Mas, no entanto, há muito, a procura, ou melhor, a oferta é grande, não é? A oferta é, tipo e há quem faça a apologia de determinados medicamentos em termos de vitaminas, principalmente do complexo B, que são desintoxicantes a nível do nosso fígado, da parte hepática. Há quem aconselhe isso. Eu, muito sinceramente, acho que se o fígado, que é esse grande destilador de todos os tóxicos, já está cansado de estar a destilar tanta coisa, não acho razoável que nós ainda lhe demos mais tóxicos para ele desintoxicar. Embora realmente o complexo B seja um ajudante nato e está aconselhado, segundo alguns clínicos, nesses casos. Mas eu, muito sinceramente, acho que a comida natural será o melhor desintoxicante. A água, etc. E aqueles alimentos que nós vamos falar depois. Então vamos falar agora, vamos já para a sua explicação, o trabalho que prepara habitualmente. Vamos então reeducar-nos. Vamos depois das festas. Depois das festas. Vamos fazer um bocadinho de desintoxicação. Aquilo que eu estava a falar há bocado era que, de facto, nós devemos comer, mas também devemos praticar, não a esparregata, que eu, por exemplo, não sei fazer, mas um bocadinho de atividade física. A melhor forma, quando nós temos uma pessoa que está intoxicada, é fazê-la movimentar-se, que é para ela produzir algumas substâncias que vão permitir que ela se desintoxique. Isto em concomitante com alguns alimentos, nomeadamente aquele que é fundamental e que nós já falamos, a água, que é aquele que vai permitir arrastar, de facto, os tóxicos, aquilo que está em demasia no nosso organismo. Portanto, em dias de festas não há ninguém, penso eu que ninguém, que pode evitar comer açúcares a mais, gorduras a mais, álcool e café. Eu só chamo aqui assim um bocadinho a atenção, esta das mulheres são menos sensíveis que os homens ao café.
é permitido às mulheres beber mais café sem que isso as prejudique. Os dois tóxicos que nós temos mais prejudiciais, para além de outros, que é a carne, as gorduras e os açúcares, que de facto os açúcares são um veneno muitíssimo potente, eles são um alimento muitíssimo bom em determinadas circunstâncias, por exemplo, quando nós estamos em estado de fome, deve ser dos melhores alimentos para o nosso cérebro, mas em demasia, de facto, eles são prejudiciais. Mas porquê que as mulheres são menos afetadas com o café? Exatamente. O álcool, por exemplo, nos homens, eles podem beber mais do que as mulheres e as mulheres, no caso, podem tomar mais café. No álcool, porquê? Porque eles têm mais músculo. O café, porque as mulheres têm mais gordura. Portanto, depende da quantidade de gordura ou de músculo e daí assim esta distinção entre homens e mulheres. Os homens, de facto, podem beber um bocadinho mais de álcool e as mulheres um bocadinho mais de café. Mas são tóxicos. Claro. Uma proposta para o pequeno almoço, não é? Então, vamos fazer uma proposta para um pequeno almoço desintoxicante, chá de funcho. Porquê é que eu escolho o chá de funcho? Não sou só eu, é as pessoas, a comunidade científica que o diz. Porquê? Porque, de facto, ele desintoxica todos os gases que nós acumulamos, porque o produto final daquilo que nós comemos podem ser gases e substâncias nutritivas que vão para a corrente sanguínea e as outras depois vão ser eliminadas através do suor, através da parte hepática, dos sais biliares, portanto da vesícula, por isso é que nós às vezes nos queixamos um bocadinho da nossa bilis, da vesícula, e também pela parte renal. Por isso, o chá de funcho permite, de facto, absorver aqueles gases que são tóxicos. As torradas com margarina magra, porque nós precisamos também de nos alimentar. É a tal história de que nós não podemos passar fome. Portanto, é natural que a gente tenha de comer algum bocadinho de gordura. 10 gomos de laranja. 10 gomos de laranja porque tem vitamina C e é dos mais potentes anti-radicais livres. A seguir, num almoço, ainda estamos num almoço um bocadinho desintoxicante demais. Porquê? Porque eu proponho esparguete. Não temos carne nem peixe, doutora. Exatamente, mas temos o tomate com as ervas aromáticas, um bocadinho de queijo, talvez queijo fresco. Um bocadinho de queijo fresco é permitido, porque liga bem com o esparguete. Mas nós aqui assim vamos eliminar uma coisa que é fundamental, que é o arroz. O arroz não é permitido numa dieta desintoxicante. Nós conhecemos muito poucos cereais, isto é, na nossa produção normal temos a massa, temos o feijão, temos alguns cereais como o arroz e pouco mais. E também a farinha de trigo, etc. Mas nós conhecemos, para além destes, não conhecemos muito mais. E existem muito mais, que é, por exemplo, o caso da aveia, que é um dos alimentos que é excepcionalmente e nutricionalmente excepcional para desintoxicar, que vamos ver à frente. A maçã assada por causa das suas fibras que tem, que liga muito bem no fim da refeição. Como eu disse, não convém comer carnes nem gorduras, por isso é mesmo desintoxicante. Só um bocadinho, porque à noite já vai ser permitido. E porquê é que à noite é permitido e aqui não é permitido? Porque nós à noite vamos descansar e para descansar precisamos ter uma quantidade suficiente de determinadas proteínas que aqui assim não são necessárias no almoço. Mas nós não desgastamos mais durante o dia do que enquanto estamos a dormir? Exatamente, mas estamos cansados mais à noite. Precisamos de repor e para dormir melhor precisamos de repor determinadas substâncias, uma delas é as proteínas. Por isso, à noite convém, de facto, comer um bocadinho de proteínas, que é o caso do frango, carnes brancas, claro, ou então peixe, pescado, etc. A limonada é o melhor desintoxicante que eu conheço. De facto... Sem açúcar. Sem açúcar, claro. Sem açúcar aqui assim. Para quem aguentar, não? Sim, não, mas temos os adoçantes, não é? Embora sejam um bocadinho tóxicos, mas é melhor o adoçante do que propriamente o açúcar. Próxima proposta, temos lanche ou não? Temos lanche. Temos direito a lanche. 2 lanches. Como sempre, 2 lanches. O primeiro lanche é um iogurte natural de soja. Aqui assim já temos proteínas, de facto. Nós temos um pico inicial em que, de facto, começamos a ficar cansados. Isto depende do nosso ciclo circadiano. Portanto, nós acompanhamos o sol. E quando ele está em decadência, o sol,
é isso que nós chamamos do ciclo circadiano, do nosso ritmo do diário. Quando está em decadência, é quando nós também entramos em decadência, por assim dizer. Estamos muito cansados. Para nos reabilitar, de facto, nada melhor do que um iogurte natural de soja. Pergunto, se eu não gostar de iogurte de soja, devo comer o iogurte normal, de leite de vaca, sozinho, ou devo acompanhar com alguma coisa? Pode acompanhar, mas de preferência sozinho. Muito bem. Quanto menos tóxicos, melhor. Ok. Segundo lanche, porque segundo é um chá. lanche, por exemplo, este aqui assim, o nosso organismo começa a ficar com fome e muito cansado por volta das 5 da tarde. O que eu proponho é que este primeiro lanche seja por volta das 4:30 da tarde. O segundo será por volta das 6, se comermos, por exemplo, o jantar, por volta das 8. Chá de camomila, vamos acalmar o nosso sistema, porque há um equilíbrio que nós devíamos ter, é ácido-base. Esse equilíbrio ácido-base tem que ser mais mais alcalino do que propriamente ácido. O nosso sistema nervoso, quando está estressado, provoca mais ácido. Nós ficamos mais azedos. Mas isto é verdade, nós ficamos um bocadinho mais azedos. E isso por é dentro assim, também se passa assim, não é? Por exatamente, por dentro também se passa assim. O que acontece é que nós, de facto, se comermos qualquer coisa que nos leve mais para o alcalino, nós ficamos mais relaxados, mais ponderados, mais serenos e conseguimos, de facto, reequilibrar um bocadinho. A camomila, a tília e a canela, para além de ser carminativa, a canela, portanto, é calmante no nosso sistema gástrico, portanto, no nosso estômago, e 2 bolachas tipo Maria. Há quem ache muito pouco 2 bolachas, isto aqui assim come-se no abrir e fechar de olhos. Pronto, um bocadinho mais, não tem problema nenhum, porque é farinha que está, não tem grande problema. Vamos e ao porque jantar. Não tem muito sal. O jantar, aqui assim sim, eu proponho de facto que as pessoas comam um bocadinho mais relaxadamente à mesa 4 fatias de pão integral. Como sempre... Mas atenção, mas é disto. Disto, exato. Disto, exato. Pão integral, frango magro, tudo não é? que seja fresco, todos os vegetais, hortaliças, são alcalinos, enquanto que os outros, as carnes, normalmente são ácidos ou provocam acidez no nosso organismo. E mesmo as coisas que são ácidas podem não provocar acidez, que é o caso do limão. O limão alcaliniza o nosso organismo, porque o nosso organismo, em termos gerais, é um bocadinho alcalino. Por isso é que nós temos tendência sempre a puxar um bocadinho para o alcalino. 2 rodelas de ananás, que também tornam o nosso organismo um bocadinho mais alcalino. Aliás, em dietas de emagrecimento, o ananás normalmente está presente, não é? Exatamente. E é desintoxicante, de facto. Muitas vezes, e também atenuar um pouco a gordura, não é? Exato. E também é anti-inflamatório, porque até que existia um medicamento na farmácia que era à base de ananás, que era o ananás. Sobremesa. Gelatina vegetal de sabores. Porquê é que eu ponho de sabores? Porque, de facto, a gelatina vegetal, ninguém gosta daquilo sem ser com sabor. É só por isso que se põe com um bocadinho de sabor. E ficamos por aqui ou ainda vamos comer mais alguma coisa? Não ficamos por aqui assim, não. Antes de deitar, temos que ainda acalmar mais um bocadinho, para o nosso organismo relaxar ainda mais. Chá de cidreira. Ninguém vai para a cama sem comer alguma coisa. Eu acho que é um crime ir para a cama sem comer. Realmente, a pessoa dorme muitíssimo melhor se for com o estômago, não digo em demasia, que depende assim da é um hora pesadelo. que jantou, não é? Também. Sim, depende da hora que jantou, claro. Um pão torrado, por motivos óbvios, é também o pão torrado faz as vezes do carvão vegetal. O carvão vegetal é aquele que absorve os gases que nós temos, que são tóxicos. Portanto, se comermos um pão que não seja torrado com margarina já não faz o mesmo efeito? Não. Torrado faz melhor. Exatamente. Margarina magra, não é? Pincelado com mel. Ou pincelado com mel. Um bocadinho de açúcar, mas ao natural, porque o mel tem determinadas substâncias que também fazem muito bem. Desintoxicação alimentar. Está proibida? Não podem fazer desintoxicação. Este tipo de alimentação que eu acabei de falar. Sim. As grávidas, as crianças, doentes cardíacos, doentes oncológicos. Por motivos óbvios, as grávidas não podem fazer determinadas restrições, por exemplo, não comer carne, peixe e ovos, isso assim está contraindicado. As crianças também. Doentes cardíacos também, o médico tem que ser sempre ele a avaliar um doente com problemas cardíacos. E doentes oncológicos também, isso está fora de questão. Também é compreensível. Exatamente. Quem pode e quem deve? Basicamente, toda a gente que não está presente no item anterior, durante 3 semanas... Devia ser 3 semanas, 3 vezes por ano. Vamos ver. Páscoa, Natal
E mais? As férias. E as férias grandes? Ok, começou a relaxa, três come e semanas, dorme, pronto. não é? Se conseguir aguentar. Ok. Eu vou começar a falar também agora de alimentos. Os meus alimentos. O que é que eu digo? Porque é que eu digo os meus alimentos? São alimentos que de facto eu acho que são excepcionais. É o caso da aveia. Tem propriedades e efeitos na nossa saúde que são mesmo excepcionais. E por isso eu tenho que falar neles. Quais são os efeitos que tem? É um cereal muitíssimo rico em proteínas, tem aminoácidos, que são aquelas pequenas partículas das proteínas que são fundamentais na nossa saúde e que são essenciais. Já que não vamos buscar à carne, peixe e ovos, podemos ir buscar aqui assim. Muito bem. Tem um efeito positivo no tal equilíbrio ácido-base, que é mais para o alcalino, e sobre os sais biliares. E é por isso, por causa dos sais biliares, que faz baixar, de facto, o colesterol. Porque via sais biliares arrasta o colesterol e sai através das fezes. E tem muito cálcio também, não é? Tem muito cálcio e tem boro, que também aqui assim não diz, mas é bom para a osteoporose. Muito bem. Vamos avançar na receita e vamos privilegiar a mesa que trouxe aqui com produtos. Para dizer que são todos bons para desintoxicar, é isso, não é? Exatamente. Há pessoas que pensam que, de facto, as especiarias que não são bons para desintoxicar. Não é verdade. De facto, as especiarias são das melhores coisas para desintoxicar. Quando nós temos, por exemplo, naquela massa, com o tomate, podemos juntar, exceto a canela, claro, mas podemos fazer também a letria, por exemplo. A pimenta. E aqui assim, açafrão, exatamente, tem curcuma, que é uma das especiarias que melhor faz, que é antibacteriano. Portanto, temos os orégãos. Uma coisa que gostava de dizer também é que todos... Ou salsa ou coentros? Não, coentros. Coentros. Coentros é coentros. Orégãos não é bem assim. Um bocadinho diferente. Estavam, é coentros. Espera aí, também te cheiramos e tiramos a dúvida. São coentros. São coentros, peço desculpa. São coentros. Portanto... se estas verduras se forem congeladas, não têm as mesmas propriedades nutricionais. Se forem velhas, também não. Em termos de efeitos de desintoxicação, devem ser frescas e jovens. Temos o limão, pelas razões que já explicamos. O alho, por motivos óbvios, também é desintoxicante. Claro. O gengibre? O gengibre é das plantas, neste caso um tubérculo, dos melhores que existe para a circulação sanguínea. Se a nossa circulação se fizer muitíssimo eficazmente, todos estes problemas são resolvidos muito mais rapidamente. Muito bem. Tem que ser usado com alguma contenção, porque tem um sabor muito ativo, não é? Para quem não gosta. Doutora Rosa, muito obrigada. Muito obrigada pelas dicas. Até para a semana.